Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente mergulha num clássico absoluto, né? Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos analisar juntos uns trechos-chave aqui. Isso, e olha, é bom lembrar logo de cara. Não é uma narração qualquer. É o Bentinho, já mais velho, tentando, assim, entender o próprio passado, sabe? Especialmente a relação com a Capitu, o ciúme todo. E o título, Dom Casmurro, ele explica isso, né? Explica. Casmurro porque ele era fechado, metido consigo, e o Dom vem com ironia, né? Pelo status que ele alcança depois. Então, o nosso papo aqui é tentar sacar por que ele resolveu escrever, qual é a origem daquele conflito central, a promessa da mãe dele, né? A promessa de mandar ele para o seminário, exato. E acompanhar como essa relação dele com a Capitu começa, as nuances, quem está em volta ali. Bora desvendar isso então. Por onde a gente começa? Pela motivação dele para escrever? Acho que sim. O livro abre com isso. Ele tá velho, tá sozinho, e aí ele tem essa ideia, meio maluca, talvez, de construir uma réplica da casa da infância lá no Engenho Novo. Para tentar atar as duas pontas da vida, como ele diz, reviver a adolescência? É a intenção. Mas ele mesmo admite que, bom, não rolou. Ele diz: não consegui recompor o que foi, nem o que fui. A casa é igual por fora, mas Falta a fisionomia, a alma da coisa. É pesado isso, né? Uma confissão logo de cara sobre como a memória falha. muito. Ele sente falta não só das pessoas, mas dele mesmo, jovem. Essa lacuna. É tudo, ele fala. A metáfora da tinta de cabelo é ótima, né? Só cobre por fora. E aí a escrita vira alternativa, inspirada naquelas pinturas do teto César Augusto. Figuras de poder, de drama, talvez até de traição, quem sabe? É como se ele buscasse na escrita o que a casa não deu. Reviveu o passado, mas agora talvez controlando a narrativa. E essa narrativa usava para um dia específico, novembro de 1857. Ele está escondido. Isso, atrás da porta, e houve uma conversa que, bom, muda tudo para ele naquele momento. Quem que está conversando? É o José Dias, o agregado da família, uma figura-chave, vivia ali de favor, mas muito influente, falando com a Dona Glória, a mãe do Bentinho, Alertando sobre o que exatamente? sobre a proximidade do Bentinho com a Capitu, a vizinha. O José Dias está com medo que eles se apaixonem, que peguem de namoro. Ah, e isso atrapalharia os planos do seminário. Exatamente. Se eles namorassem, como separar depois para cumprir a promessa? E esse alerta do José Dias faz a Dona Glória, que até hesita um pouco, decidir. Tem que apressar a ida para o seminário. E aí que a gente descobre o porquê dessa promessa toda, né? Uma promessa antiga, feita a Deus. O primeiro filho dela morreu e ela prometeu que se o segundo, o Bentinho, sobrevivesse e fosse menino, seria dedicado à igreja. Uma dívida espiritual, assim, pesadíssima. E a família não aceitava numa boa. O tio Cosme, irmão dela. O tio Cosme questiona, sim, pergunta se a promessa ainda vale depois de tanto tempo, mas o José Dias, sempre querendo agradar, né? Defende a promessa, defende o clero. E a dona Glória? Fica abalada, chora, mas não volta atrás. É promessa, há de cumprir-se. Isso mostra a força que essa obrigação religiosa tinha para ela. É o centro do conflito inicial. Para entender bem o Bentinho, a gente precisa conhecer melhor essas pessoas em volta, né? Além da mãe e do José Dias. Fundamental. O próprio José Dias, por exemplo, o narrador descreve ele como ex-homeopata, meio charlatão, mas que agia por bons motivos. Tinha essa lábia, né? Conseguia se fazer aceito e necessário. Falava usando muitos superlativos, se vestia com uma elegância pobre. Isso! E uma veneração quase exagerada pela família. Abaixo de Deus era tudo. É um personagem muito rico, cheio de ambiguidades. Manipulador, talvez, mas crucial ali. E os outros parentes na casa? Tem o tio Cosme, irmão da Dona Glória, advogado, viúvo, já foi mais ativo politicamente, mas agora parece mais acomodado, talvez, apático. E a prima Justina? Ah, a prima Justina, outra parente que mora de favor. Mais velha, viúva também, bem observadora, olhos curiosos, como diz o Bentinho, e ela não tem papas na língua para criticar os outros, pelo menos pelas costas. E a dona Glória, a mãe? Além da promessa. Com 42 anos na época, ainda bonita, mas muito austera, muito religiosa, a promessa domina a vida dela. Tem um retrato antigo dela com o marido que sugere uma felicidade que talvez tenha ficado para trás. Tá, então esse é o ambiente. Voltando para aquela conversa que o Bentinho escuta.
O que acontece com ele além do pânico do seminário? Aí vem uma das grandes ironias machadianas, né? A denúncia do José Dias acaba sendo uma epifania para o Bentinho. É ali, naquele momento de medo, que ele se dá conta Se dá conta do quê? do amor. Ele pensa, eu amava Capitu, Capitu amava-me. É como se o perigo da separação acendesse uma luz sobre o sentimento que já estava ali, talvez meio adormecido ou não nomeado. Que doido isso. Quer dizer, o delator acaba ajudando ele a se entender. Exatamente, ele até perdoa o José Dias mentalmente ali na hora, por tê-lo, sem querer, denunciado a si mesmo. É uma sacada psicológica muito boa. E ele corre para contar para Capitu? Conta, mas ele é esperto ou talvez covarde e omite a parte de que o problema era o namoro deles. Ele foca só na ameaça do seminário. E a Capitu? Desespera, chora. Que nada! A reação dela é impressionante, prática, racional. Ela na hora já começa a pensar numa solução, numa estratégia, Estratégia. com essa idade. Sim. Ela diz para ele usar o próprio José Dias para reverter a situação. Usar o José Dias como assim? Ela instrui o Bentinho direitinho, diz para ele abordar o agregado, elogiar a influência dele sobre a Dona Glória e sugerir uma alternativa: estudar direito em São Paulo. Ela até lembra um caso antigo em que o José Dias convenceu a mãe dele de outra coisa usando a retórica. Nossa, isso já mostra muito da Capitu, né? Uma mente estratégica ali. Muito. Uma percepção das pessoas, uma capacidade de jogar o jogo, digamos assim, muito notável para a idade dela. Enquanto isso, o Bentinho O que ele faz? fica mais passivo. Ele apela para outra coisa, promessa religiosa. No desespero, ele promete rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias se o José Dias conseguir livrar ele do seminário. 1000. Ele mesmo depois tira sarro disso, né? Dizendo que nunca pagou essa dívida. Exato. O narrador mais velho é cheio dessa ironia sobre si mesmo jovem. Ele reconhece o próprio histórico de promessas não cumpridas. Mas antes de falar com o José Dias, ele tenta mais alguém. Tenta a prima Justina. Ela confirma a história do seminário, até chama o José Dias de intrigante, bajulador, mas diz que não vai se meter. Não ajuda muito, então. Diretamente não. Mas tem um detalhe interessante. O narrador diz que enquanto ele falava da Capitu, a prima Justina olhava para ele de um jeito intenso e ele interpreta aquilo como se ela estivesse revivendo alguma emoção antiga dela, uma ressurreição vaga das próprias sensações. Mais uma camada de subjetividade na interpretação dele, né? Tudo passa pelo filtro dele. E, finalmente, a conversa com o José Dias. O plano da Capitu dá certo. Olha, funciona, pelo menos em parte. O Bentinho segue as instruções, elogia o agregado. No começo, o José Dias tenta desconversar, mas aí o Bentinho menciona os estudos de leis. E a viagem para a Europa. Isso que acende o olho dele. Bingo! A ideia de acompanhar o Bentinho para a Europa, ser o tutor dele, aquilo muda tudo para o José Dias. Ele embarca na ideia na hora, vislumbra a viagem e promete que vai falar com a Dona Glória. Até sugere usar uma tosse do Bentinho como desculpa para precisar mudar de ares. É bem nessa parte que ele conta aquela teoria da ópera. Exatamente aí. O narrador faz uma pausa, uma digressão, para falar dessa teoria de um tenor italiano, o Marcolini. A vida seria uma ópera, o libreto, o texto seria de Deus, E a música? a música seria de Satanás, expulso do conservatório do céu. A terra seria o palco, e aí tem toda uma discussão filosófica dentro da teoria. A música estragou a letra. Tem partes que não dá para entender. E o Bentinho se identifica com isso? Totalmente. Ele abraça essa visão da vida como ópera. Talvez seja uma forma de ele mesmo tentar entender o drama, as reviravoltas, o destino da vida dele. Se vê como parte de um espetáculo maior, com forças opostas em jogo. Falando em personagens que aparecem nessa fase, tem o pai da Capitu, o Pádua. Ah, sim. O Pádua, apelidado de Tartaruga pelo José Dias, é uma figura mais apagada, mais simples. Ele vê os nomes dos dois escritos no muro. Bento Capitolina. Isso. Mas ele não faz escândalo, reage com calma, gosta de criar passarinhos, tem um orgulho meio cômico de ter sido administrador interino por um tempinho. O narrador chama isso de égira dele, com ironia. Tem aquela cena da procissão também, né? Ele disputa com o José Dias um lugar de destaque para segurar a vara do palio, mas acaba cedendo a vez para o Bentinho, o jovem seminarista. E antes do Bentinho ir para o seminário, o Pádua pede um cacho de cabelo dele, de lembrança. São detalhes que constroem um ambiente. E entre o Bentinho e a Capitu, quais são os momentos, assim,
mais marcantes dessa fase, que ele narra com mais detalhe? Ah, são vários, muito sensoriais até. A própria cena do muro, com os nomes, ele descreve aquilo quase como um altar, e o toque das mãos deles ali como uma confissão silenciosa. E a cena dele penteando o cabelo dela? Nossa, essa é fortíssima. A descrição é quase tátil, né? Ele penteando aqueles cabelos longos, grossos, saboreando o momento, desejando que não acabasse nunca. É pira intimidade juvenil. E o beijo? O primeiro beijo deles? Transformador para ele. Ele diz que a sensação foi tão forte que ele pensou, sou o homem. Mais impactante que qualquer outra coisa, um marco ali na descoberta da sexualidade, do amor físico. Além desses momentos românticos, ele destaca a curiosidade dela, né? Muito. Capitu queria saber de tudo. Como fazia renda, quem foi Júlio César, as joias da Dona Glória, uma sede de conhecimento, de entender o mundo em volta. E claro, não dá para não falar dos olhos. Os famosos olhos de ressaca. A metáfora central, talvez. Ele compara o olhar dela com a força do mar que puxa para dentro, que engana. Mas ele adiciona uma coisa aí, né? Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Já colocando uma suspeita ali. Exatamente. Mesmo descrevendo a beleza e o fascínio, o narrador mais velho já insere essa nota de desconfiança. Era só fascínio ou já havia algo de dissimulado ali? A ambiguidade começa cedo. E para enfrentar a ameaça do seminário, eles fazem um pacto final. O juramento no poço, de novo, é a ideia da Capitu a fórmula. Prometerem se casar, haja o que houver. Um compromisso selado contra tudo e contra todos. E aí ele parte para o seminário. A despedida tem outro beijo? Sim. E as últimas palavras que ele ouve são do José Dias, ainda falando da tal viagem para a Europa como solução. Chegando no seminário, a vida muda. Mas ele não fica isolado, né? Faz um amigo importante. Faz o Escobar, descrito como um rapaz magro, de olhos claros, meio tímido talvez, modos fugitivos, mas muito inteligente, reflexivo. Veio de Curitiba, filho de advogado. E a amizade vinga rápido. Vinga. O Bentinho logo confidencia tudo para ele. O amor pela Capitu, a promessa da mãe, a falta total de vocação para ser padre. E o Escobar tinha vocação? Nenhuma. Ele também confessa pro Bentinho. Diz que o sonho dele é ser comerciante. Segredo por segredo. E ele apoia o Bentinho na hora. Diz que ele seria um mau padre, que o lugar dele era com a Capitu. É um alívio pro Bentinho ouvir isso, imagino. Com certeza. Uma validação vinda de alguém ali de dentro. E mais do que isso. É o Escobar que tem a ideia genial para resolver o problema da promessa. Exatamente. A solução prática, quase comercial, né? Dona Glória podia cumprir uma promessa pagando os estudos para um órfão virar padre no lugar do Bentinho. Genial. Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Perfeito. A promessa seria cumprida, a dívida com Deus paga e o Bentinho estaria livre. Ele fica eufórico, claro. Decidem ali que os dois vão largar o seminário. E Dona Glória aceita essa solução? Aceita. Parece que tira um peso das costas dela também. O Bentinho vai para a faculdade de Direito em São Paulo, se forma bacharel. A mãe fica feliz, até nota como ele tá ficando parecido com o pai falecido. E o casamento com a Capitu finalmente acontece. Sim, em 1865. A lua de mel na Tijuca é descrita como um período idílico, perfeito. Tudo parece se encaixar. E a amizade com o Escobar continua forte? Fortíssima. O Escobar também sai do seminário, vira comerciante como queria e se casa com a Sancha, que era amiga da Capitu. Os dois casais ficam muito próximos. Tipo unha e carne. Exato. Visitas constantes, jantares, passeios. Uma vida social intensa e, aparentemente, muito feliz. A única coisinha que incomoda no início é que o Bentinho e a Capitu demoram a ter filhos. Mas acabam tendo um filho, o Ezequiel. Sim. E o Escobar é super presente, um grande amigo durante a gravidez e depois. O menino ganha o nome de Ezequiel, justamente em homenagem ao amigo Escobar. Bentinho tem grandes planos para o futuro do filho. Mas aí começam a aparecer uns sinais estranhos pela ótica do Bentinho. É. À medida que o Ezequiel cresce, algumas coisas começam a incomodar o Bentinho. Primeiro, a frieza da Dona Glória com a Capitu e com o neto, sem explicação aparente. E o próprio menino. O Ezequiel desenvolve um hábito peculiar. Ele imita os gestos das pessoas. E o Bentinho acha que ele imita o Escobar com a perfeição e frequência assustadoras. Além de ser inteligente, persuasivo, gostar de música, coisas que o Bentinho também associa ao amigo.
E a relação dele com a Sancha, a esposa do Escobar, algum problema ali também? E no episódio que o narrador conta que o deixa muito perturbado. Numa visita, a mão da Sancha parece que demora um pouco mais na dele, rola um olhar. E o Bentinho sente uma atração pela mulher do amigo. Ele luta contra isso, mas o incidente o abala. Já planta uma semente talvez de culpa ou de desconfiança sobre a natureza dessas relações tão próximas. Pode ser. Talvez ele comece a projetar, ou talvez ele esteja captando algo real. A narrativa deixa isso em aberto, mas é mais um elemento que contribui para a tensão que vai crescendo. E aí acontece a tragédia, a morte do Escobar. Sim, afogado no mar. Uma morte repentina, chocante. E é no velório que a suspeita do Bentinho realmente toma forma. Por causa da reação da Capitu. Pela interpretação dele da reação dela. Ele olha para a Capitu olhando o corpo do Escobar e descreve os olhos dela. De novo, os olhos de ressaca. Exatamente. Olhos ganhos e abertos como a vaga do mar lá fora. A mesma metáfora, mas agora num contexto de morte e dor. E para ele, isso significa o quê? Para ele, naquele momento, aquilo sela a suspeita. Aqueles olhos não eram só de dor pela perda de um amigo, eram de uma dor mais profunda, talvez de amante. Ele tenta se convencer que não, que era paixão antiga, que era o choque, mas a dúvida vira quase certeza ali. E essa certeza vai crescendo depois. Vai. Com o tempo, ele passa a enxergar, ou a acreditar que enxerga, a semelhança física entre o Ezequiel e o Escobar ficar cada vez mais evidente. Ele usa aquela imagem terrível do debocho primitivo que o artista vai enchendo e colorindo, como se a natureza estivesse esfregando a traição na cara dele. E o casamento? Vira um inferno. Ele descreve como temporais contínuos e terríveis. A suspeita corrói tudo. Chega a um ponto extremo, né? A ideia de envenenar o filho. Sim. É o fundo do poço do ciúme e da dor dele. Ele prepara o café envenenado, mas na hora H recua. Não consegue até o fim. Mas a ruptura é total. Ele confronta o menino. Confronta. Diz na cara do Ezequiel, não, eu não sou teu pai. E depois vai confrontar a Capitu. E ela Confessa. nega. Nega tudo. Diz que é casualidade da semelhança. E aí tem o gesto final, que pra ele é a prova cabal. Ela aponta pra uma foto do Escobar na parede. Um gesto ambíguo, né? Podia ser tanta coisa. Totalmente. Pra ele, foi a confissão. Até tu, Capitu? Mas pra nós, leitores, será que ela não estava só dizendo olha, é parecido sim, mas é só isso, uma coincidência? Machado deixa essa ambiguidade no ar de propósito. E o fim da história? O que acontece depois dessa acusação? A separação. Não tinha mais como continuar. Capitu e Ezequiel vão embora para a Europa. Dona Glória morre um tempo depois. Bentinho manda escrever uma santa no túmulo dela. O José Dias também morre, fiel ao Bentinho até o fim. E o Ezequiel? Ele volta? Volta, anos depois, já adulto, arqueólogo, e a semelhança com o Escobar, na visão do Bentinho, a esmagadora. Mas ele não fica muito tempo. Morre jovem, de febre tifoide, numa viagem pelo Oriente. E o Bentinho fica sozinho, escrevendo essas memórias. Exatamente. Sozinho, velho, remoendo o passado, falando das outras mulheres que conheceu depois, mas sempre voltando a Capitu, a dúvida, a mágoa, refletindo sobre como a memória é traiçoeira e a verdade é difícil de alcançar. Então a gente percorreu essa teia, né? Essa construção da memória do Dom Casmurro. A promessa, o amor, a amizade e como o ciúme, essa força devastadora, parece destruir tudo, é a versão dele, claro, contada sobre a lente da dor, da suspeita. O que nos traz de volta aquela pergunta: dá para confiar 100% nesse narrador? O quanto esse ciúme todo não distorceu a percepção dele dos fatos, das intenções da Capitu, do Escobar, do próprio filho? E aí que tá a genialidade do Machado, né? Ele não entrega a resposta. O Bentinho está convencido da traição. Mas se a gente olha bem, as provas dele são todas circunstanciais, né? Uma semelhança física que pode acontecer. Um olhar num velório, interpretado no calor da emoção. Um gesto ambíguo com uma fotografia. Fica a dúvida eterna. Fica. Bentinho foi realmente traído ou ele mesmo criou essa tragédia alimentado por um ciúme que talvez fosse infundado, que viu cabelo em ovo, como diz o ditado. Aquela casualidade da semelhança, será que era só isso mesmo? É a pergunta que ecoa e faz Dom Casmurro ser tão debatido até hoje. Uma obra-prima da ambiguidade.